Começo do livro de Zacarias, versão viva. Zacarias capítulo 1. Assunto do livro: Mensagens do Senhor. Estas mensagens do Senhor foram transmitidas a Zacarias, filho de Baraquias, neto de Ido, o profeta, no começo do mês de novembro, no segundo ano do reinado de Dário. O Senhor do Universo ficou terrivelmente zangado com os pais de vocês. Mas ele ainda se voltará e mostrará o seu amor por vocês, se voltarem para ele. Não sejam como seus pais. Os primeiros profetas insistiram com eles para voltarem ao Senhor e deixarem os seus maus caminhos, mas foi tudo em vão. Venham, voltem para mim, pediu o Senhor. Mas não adiantou, eles não quiseram ouvir, não deram a mínima atenção. Seus pais e os profetas daquela época já morreram há muito tempo, mas vocês devem lembrar a lição que eles aprenderam: a palavra de Deus permanece. O que o Senhor disse a seus pais aconteceu palavra por palavra e eles foram severamente castigados. Depois de tudo aquilo, finalmente eles se arrependeram. Deus nos deu aquilo que merecíamos, disseram. Ele fez exatamente o que havia prometido fazer. 3 meses depois, em fevereiro, ainda no segundo ano do reinado de Dário, outra mensagem do Senhor foi entregue a Zacarias, filho de Baraquias, neto de Ido, o profeta. Numa visão, durante a noite, eu vi um homem montado num cavalo vermelho, parado ao lado de uns pés de árvore de murta, junto ao rio. Atrás dele havia outros cavalos, vermelhos, baios e brancos, cada um com seu cavaleiro. Ao meu lado havia um anjo e eu perguntei a ele: para que servem estes cavalos, Senhor? Vou lhe contar, ele me disse. Então o cavaleiro do cavalo vermelho, que era o anjo do Senhor, me respondeu: o Senhor os mandou para observarem a terra. Aí os outros cavaleiros apresentaram seu relatório ao anjo do Senhor: nós acabamos de observar a terra e em toda parte há riqueza e paz. Ao ouvir os relatórios, o anjo do Senhor orou: ó Senhor do Universo, durante 70 anos a sua ira ferveu contra Jerusalém e as cidades de Judá. Quanto tempo ainda vai demorar a sua misericórdia? E o Senhor respondeu ao anjo que estava ao meu lado, com palavras de consolo e segurança. Então o anjo me disse: grite para todos ouvirem esta mensagem do Senhor: vocês pensam que eu não me importo com o que aconteceu a Judá e Jerusalém? Eu tenho ciúmes delas, como um marido de sua esposa. Estou furioso com as nações pagãs que vivem ricas e tranquilas porque eu estava apenas um pouco zangado com o meu povo, mas essas nações os maltrataram muito mais do que eu havia planejado. Por isso o Senhor declara: eu me voltei para Jerusalém cheio de misericórdia, o meu templo será reconstruído, diz o Senhor do Universo, e toda a cidade de Jerusalém junto com ele. Repita a mensagem: o Senhor do Universo afirma que as cidades de Israel voltarão a se encher de riquezas e o próprio Senhor voltará a consolar Jerusalém. Ele fará de Jerusalém a sua cidade e morará nela. Olhei em outra direção e vi 4 chifres de animais. Que significam estes 4 chifres? Perguntei ao anjo. Ele me respondeu: representam as 4 grandes nações que espalharam Judá, Israel e Jerusalém. Depois disso o Senhor me mostrou 4 ferreiros. O que esses 4 vieram fazer? Perguntei. O anjo respondeu: eles vieram atacar as 4 nações que espalharam o povo judeu pelo mundo. Vão colocar essas nações na bigorna, vão malhá-las e jogá-las fora. Zacarias capítulo 2. Quando me voltei, vi um homem carregando 1 metro. Onde é que você vai? Perguntei. Vou medir Jerusalém, ele disse. Quero ver se ela é bastante grande para acomodar todo o povo. Então o anjo que estava ao meu lado foi se encontrar com um outro anjo que vinha em sua direção. Corra e diga a esse jovem, disse o outro anjo, que um dia Jerusalém ficará tão cheia de gente que quase não haverá espaço para todos. Muitas pessoas morarão fora dos muros da cidade, junto com seus rebanhos e apesar disso, estarão em perfeita segurança. Isso porque o Senhor mesmo será uma muralha de fogo, protegendo Jerusalém e seus habitantes, ele será a glória da cidade. Vamos, fujam da terra do norte, de Babilônia, diz o Senhor a todos os seus que foram levados para longe de sua terra. Eu espalhei vocês aos 4 ventos, mas agora vou trazê-los de volta. Fujam, fujam para Sião agora mesmo, diz o Senhor.
o Senhor da Glória me enviou para lutar contra as nações que os oprimiram, porque quem faz mal a vocês, toca na menina dos olhos do Senhor. Eu esmagarei essas nações com minhas próprias mãos, e os que são escravos serão os seus senhores. Quando isso acontecer, vocês saberão que foi o Senhor do Universo quem me enviou. Cante de alegria, Jerusalém. Porque venho viver entre o seu povo, diz o Senhor. E quando isso acontecer, muitas nações se converterão ao Senhor e passarão a ser, também, meu povo. Eu morarei junto com elas e então vocês saberão que foi o Senhor do Universo quem me enviou a vocês. Judá será a herança do Senhor na Terra Santa, porque mais uma vez o Senhor escolherá Jerusalém, e abençoará. Calem-se, cheios de respeito, diante do Senhor, todos os homens, porque ele veio para a terra, deixando o céu, seu santo lar. Zacarias capítulo 3. Depois disso, o anjo me mostrou, na minha visão, o sumo sacerdote Josué, em pé diante do anjo do Senhor. Satanás estava ali também, ao lado direito do anjo, acusando Josué de muitas coisas. E o Senhor disse a Satanás: suas acusações são inúteis, Satanás. Sim, eu, o Senhor, porque já decidi mostrar todo o meu amor a Jerusalém, eu o repreendo. Já decretei perdão e misericórdia a Josué e a toda a nação. Eles são como um tição tirado da fogueira. E as roupas de Josué estavam muito sujas. Ele continuava de pé diante do anjo do Senhor. Então o anjo disse aos que estavam junto a ele: tirem as roupas sujas deste homem. Voltou-se para Josué e disse: está vendo só, eu removi os seus pecados e agora vou lhe dar roupas novas e boas. Aí eu disse: será que não poderiam dar a ele, além das roupas, um turbante limpo para sua cabeça? Assim a vestimenta sacerdotal ficaria completa. Então, deram a ele o turbante. Quando Josué estava vestido, o anjo do Senhor falou muito solenemente ao sumo sacerdote, dizendo: o Senhor do Universo declara: se você observar cuidadosamente o que eu ordeno, andar nos meus caminhos e me obedecer fielmente, ficará sendo o responsável pelo meu templo, para conservá-lo sempre santo. Você poderá entrar na minha presença quando quiser, junto com estes anjos que nos cercam. Escute o que estou dizendo, Josué, sumo sacerdote. Escutem-me, todos os outros sacerdotes também. O que está acontecendo com vocês é uma antecipação das belas coisas que acontecerão no futuro. Compreendem? Josué representa o meu servo, o ramo, que eu vou enviar. Ele será a pedra principal do templo, junto ao qual está Josué, e nessa pedra gravarei 7 vezes as seguintes palavras: eu tirarei os pecados desta terra num só dia. E depois disso, diz o Senhor, vocês todos viverão em paz e com muitas riquezas. Todos terão sua própria casa e poderão convidar os amigos para uma visita. Zacarias capítulo 4. Depois disso, o anjo que conversava comigo me acordou, como se eu tivesse estado dormindo. O que é que você está vendo agora? Ele perguntou. Eu respondi: vejo um castiçal dourado, com 7 luzes. Acima do castiçal há um vaso de azeite que abastece as luzes, deixando o azeite correr por 7 tubos. E de cada lado do vaso há uma oliveira, uma à direita e outra à esquerda. O que é isto, Senhor? Eu perguntei. O que significa? E o anjo respondeu com uma pergunta: você não sabe mesmo? Eu respondi: não, Senhor. Não sei. Então ele me disse: esta é a mensagem do Senhor a Zorobabel: não é pela força, nem com poder que vocês vencerão. Será pelo meu espírito. Vocês, embora poucos e fracos, vencerão pelo meu espírito. Portanto, não há obstáculo, por maior que seja, que possa parar Zorobabel. Todos os obstáculos cairão diante dele e Zorobabel terminará de construir este templo em meio aos gritos de alegria e gratidão pela misericórdia de Deus. O povo vai gritar: só pela graça de Deus é que fizemos tudo isso. Uma outra mensagem que recebi do Senhor dizia o seguinte: Zorobabel colocou os alicerces do templo e vai completá-lo. Assim vocês vão saber que estas mensagens vieram do Senhor do Universo. Não desprezem esse começo humilde, porque os olhos do Senhor se alegram vendo o trabalho começar, vendo o prumo na mão de Zorobabel. As 7 luzes do castiçal representam os olhos do Senhor que veem tudo o que se passa no mundo.
Então eu perguntei sobre as duas oliveiras que estavam junto ao castiçal, e sobre os dois raminhos de oliveira pelos quais corria o azeite, que caía em duas vasilhas por dois tubos dourados. Você não sabe? Perguntou ele. E eu respondi, não, senhor. Então ele me disse, eles representam os dois ungidos que Deus usa para cumprir a sua vontade na terra. Zacarias capítulo 5. Olhei para cima e vi um rolo voando pelo ar. O que é que você está vendo? Me perguntou o anjo. Um rolo que voa, respondi. Deve ter uns 10 metros de comprimento por 5 de largura. Esse rolo, me disse o anjo, representa a maldição que Deus mandou sobre toda a terra. Nele está escrito que todos os que roubam e mentem foram julgados e condenados à morte. Vou lançar essa maldição sobre a casa de cada ladrão e de todas as pessoas que juram falsamente pelo meu nome, diz o Senhor do Universo. Minha maldição permanecerá sobre a casa e a destruirá. Depois disso o anjo me deixou sozinho por algum tempo, mas voltou e me disse, olhe para cima. Há alguma coisa voando pelo céu. O que é aquilo? Eu perguntei. Ele respondeu, é um grande cesto cheio com o pecado que se espalhou por toda a terra. De repente a tampa de chumbo do cesto foi levantada e eu pude ver uma mulher sentada dentro do cesto. O anjo explicou, essa mulher representa a maldade. Quando disse isso, empurrou a mulher para o fundo do cesto e o tampou novamente. Então eu vi duas mulheres voando em nossa direção. As suas asas pareciam asas de cegonha. Apanharam o cesto, e o carregaram nos ares. Quando vi tudo isso, perguntei ao anjo, para onde estão levando aquela mulher? Ele respondeu, para Babilônia, seu verdadeiro lugar. Lá ela terá uma casa e viverá para sempre. Zacarias capítulo 6. Então tornei a olhar para cima e vi 4 carros de guerra que saíam de entre 2 montes que pareciam ser de bronze. O primeiro carro era puxado por cavalos vermelhos, o segundo por cavalos pretos, o terceiro por cavalos brancos e o quarto por cavalos baios. Sem entender, perguntei ao anjo, quem são esses, senhor? E ele respondeu, estes são os 4 espíritos celestiais que estão sempre à disposição do Senhor de toda a terra. Estão partindo para cumprir suas ordens. O carro de guerra puxado pelos cavalos pretos irá para a terra do norte, o que é puxado pelos cavalos brancos logo seguirá, ao passo que os cavalos baios irão para o sul. Os cavalos vermelhos estavam impacientes para partir, para percorrer a terra de alto a baixo, e assim o Senhor ordenou, vão. Andem por toda a terra. Os cavalos partiram imediatamente. Então o Senhor me chamou e disse, os que foram para a terra do norte cumpriram o meu castigo e acalmaram o meu furor contra aquela terra. Numa outra mensagem o Senhor me disse, Eudai, Tobias e Gedaías vão trazer presentes de prata e de ouro que os judeus prisioneiros na Babilônia mandaram. No mesmo dia em que eles chegarem, vá encontrá-los na casa de Josias, filho de Sofonias, onde eles se hospedarão. Receba os presentes que trouxeram e faça uma coroa com a prata e o ouro. Depois disso, coloque a coroa sobre a cabeça de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote. Diga a ele que o Senhor do Universo afirmou, você representa o homem que virá, cujo nome é o ramo. Ele crescerá de si mesmo, e edificará o templo do Senhor. É a ele que pertence o título de rei. Ele será ao mesmo tempo rei e sacerdote, e vai realizar as duas funções perfeitamente. Depois disso, coloque a coroa no templo do Senhor, para honrar aqueles que a ofereceram, Eudai, Tobias, Gedaías e também Josias. Esses 3 representam os muitos que também virão de longe para reconstruir o templo do Senhor. Quando isso acontecer, vocês saberão que as minhas mensagens vieram do Senhor do Universo. Mas nada disso acontecerá se vocês não obedecerem cuidadosamente os mandamentos do Senhor seu Deus. Zacarias capítulo 7. O Senhor me enviou outra mensagem, no fim de novembro do 4º ano do reinado de Dário. Os judeus da cidade de Betel haviam mandado um grupo de homens liderados por Sarezer, o chefe do pessoal do palácio real, e Regem, Meleque, ao templo do Senhor em Jerusalém para buscar a sua bênção, e para perguntarem aos sacerdotes e profetas se deveriam continuar com seus costume tradicional de jejuar e chorar durante o mês de agosto, como já vinham fazendo havia muito tempo.
Foi esta a resposta do Senhor que veio através de mim. Quando vocês voltarem a Betel, digam a todo o povo e aos sacerdotes de lá, durante os 70 anos de cativeiro, quando vocês jejuavam e choravam, em agosto e outubro, estavam mesmo deixando de lado os seus pecados e se voltando para mim. Não, nunca. E mesmo agora, em seus feriados religiosos, vocês nem pensam em mim. Só querem saber de comer e se divertir. Há muitos anos atrás, quando Jerusalém era uma cidade rica e seus subúrbios da região sul viviam cheios de gente, os profetas avisaram aos judeus que essa mesma atitude acabaria por destruí-los, e isso de fato aconteceu. Então a seguinte mensagem do Senhor foi dada a Zacarias. Diga-lhes que sejam honestos e corretos, que não aceitem gorjetas desonestas, que sejam bondosos e saibam perdoar a todos. Diga-lhes que parem de oprimir as viúvas e os órfãos, os estrangeiros e os pobres, e que parem de planejar coisas ruins uns contra os outros. Seus pais não quiseram ouvir esta mensagem. Rebeldes como só eles, viraram as costas para mim e taparam os ouvidos para não ouvir. Endureceram seus corações como diamante. Não tiveram coragem de ouvir as palavras que Deus, o Senhor do Universo, ordenou, as leis que foram reveladas a eles pelo Espírito de Deus através dos primeiros profetas. Foi por isso que a terrível ira do Senhor desabou sobre eles. Eu os chamei, mas eles se recusaram a ouvir. Por isso, quando gritaram por mim, pedindo socorro, eu não os atendi. Como um pé de vento eu os espalhei entre as nações mais distantes. A terra em que viviam virou um deserto, ninguém passa por ela. A terra agradável ficou deserta e vazia. Zacarias capítulo 8. A mensagem do Senhor veio a mim ainda uma outra vez. O Senhor do Universo diz: Estou terrivelmente zangado com o que os inimigos de Jerusalém fizeram à cidade. Voltarei para Sião, a minha terra, e morarei, eu mesmo, em Jerusalém. Ela será chamada a cidade fiel, o Monte Santo e o Monte do Senhor do Universo. O Senhor do Universo afirma que Jerusalém terá paz e prosperidade por tanto tempo que mais uma vez haverá velhos e velhas andando lentamente pelas ruas, apoiados em suas bengalas, e as ruas e praças da cidade estarão sempre cheias de meninos e meninas brincando. O Senhor diz: Isso parece incrível para vocês, um resto de povo, pequeno e sem ânimo, mas para mim é algo muito simples. Vocês podem ficar certos de que vou recolher o meu povo, os que foram espalhados para o Oriente e os que foram levados para o Ocidente. Onde quer que estejam, eu os salvarei. Eu os trarei de volta à sua terra, para viverem seguros em Jerusalém. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, justo e verdadeiro, mas que perdoa os seus pecados. O Senhor do Universo diz: continuem o trabalho e terminem de construir. Vocês já ouviram o bastante. Desde que começaram a cavar os alicerces do templo, venho ouvindo os profetas contarem das bênçãos que esperam por vocês quando terminarem de construir. Antes de começar a construção não havia empregos, nem salários, nem segurança. Quem saísse da cidade não sabia sequer se ia voltar, porque seus inimigos praticavam o crime abertamente. Eu permitia que isto acontecesse. Mas agora, tudo está tão diferente. Diz o Senhor do Universo. Agora estou semeando a paz e bem-estar entre vocês. As suas plantações produzirão bastante. Os vinhedos ficarão carregados de saborosas uvas. O solo será fértil e haverá toda a chuva que os lavradores precisam. Todas essas bênçãos serão oferecidas ao povo que restou na terra de Judá. Até agora, quando os incrédulos queriam ofender alguém, diziam: Você é um judeu. Mas isso acabou. De agora em diante, a palavra judeu será sinal de bênção e não de ofensa. Agora todos dirão: Seja feliz e rico como um judeu. Por isso, não tenham medo nem desanimem. Continuem a construir o templo. Se vocês fizerem isso, eu os abençoarei com certeza. E não pensem que vou mudar de ideia. Fiz o que havia prometido quando seus pais me aborreceram e disse que os castigaria e não mudarei minha decisão de abençoar a vocês. O que vocês precisam fazer é o seguinte: falem sempre a verdade. Sejam honestos e fiéis nas decisões públicas. Vivam em paz com todos. Não façam planos para prejudicar outras pessoas. Não jurem falsamente, porque eu odeio todas essas coisas, diz o Senhor.
E aqui está outra mensagem que o Senhor do Universo me deu: os jejuns e dias de choro tradicionais, que vocês têm observado em julho, agosto, outubro e janeiro chegaram ao fim. Vão se transformar em festas de alegria, se vocês amarem a verdade e a paz. Gente de todo o mundo fará viagens a Jerusalém, que ficará cheia de gente de muitas outras cidades, que virão assistir às festas. Amigos que moram longe se encontrarão e combinarão: vamos a Jerusalém pedir ao Senhor que nos abençoe e seja bom para nós. Venha. Eu já estou indo, vamos agora. Sim, muita gente, até as nações poderosas virão a Jerusalém para pedir a ajuda e a benção do Senhor do Universo. Naquela época, 10 homens de países diferentes se agarrarão às mangas das roupas de um judeu e dirão: por favor, seja nosso amigo, porque sabemos que Deus está com você. Zacarias capítulo 9. Esta mensagem fala sobre a maldição que Deus lançou contra as terras de Adraque e Damasco, porque o Senhor vigia de perto todos os homens, do mesmo modo que vigia Israel. Amate, próxima a Damasco, já está condenada. Tiro e Sidom também, apesar de toda a sua sabedoria. Apesar de Tiro possuir muitas fortalezas e soldados bem armados, apesar de ser tão rica que a prata e o ouro valem menos que pó, o Senhor vai destruir suas riquezas e jogar as fortalezas de Tiro dentro do mar. A cidade será incendiada e totalmente arrasada. Ascalon verá o que vai acontecer a Tiro e tremerá de medo. Em Gaza o desespero causará enorme confusão, e o povo de Ecrón ficará cheio de terror porque todas essas cidades esperavam que Tiro acabasse com o avanço do inimigo. Agora suas esperanças desapareceram. Gaza será conquistada, o seu rei será morto e Ascalon será completamente destruída. Os estrangeiros tomarão posse de Asdod, a rica cidade dos filisteus. Eu arrancarei a sua idolatria da sua boca e tirarei violentamente dos seus dentes os sacrifícios sangrentos que ela come. Todas as pessoas que sobrarem adorarão ao Senhor e se tornarão uma nova família do povo de Israel. Os filisteus de Ecrón se casarão com israelitas, como os jebuseus fizeram há tanto tempo. Cercarei o meu templo de proteção, para impedir os exércitos invasores de atacarem Israel. Vou vigiar de perto os seus movimentos e os manterei longe de Israel. Nenhum soldado ou carrasco estrangeiro voltará a castigar o meu povo. Alegre-se muito, meu povo, gritem de felicidade. Vejam todos, o seu rei está chegando. Ele é o justo, o vencedor. Apesar disso, ele é muito humilde e vem montado num jumentinho. Vou acabar com as armas e exércitos de todas as nações, inclusive de meu povo Israel. Ele trará paz a todos os povos do mundo. O seu reino irá de mar a mar, do rio Eufrates aos confins da terra. Eu os libertei da morte num poço seco, por causa do trato que fiz com vocês, selado com sangue. Venham para um lugar seguro, vocês que são prisioneiros. Aqui há esperança. Eu prometo 2 alegrias para cada tristeza que vocês passaram. Judá, você é o meu arco. Israel, você é a minha flecha. Vocês 2 serão a minha espada, a espada de um valente soldado, atacando os filhos da Grécia. O Senhor dirigirá o seu povo na batalha. As suas flechas cortarão o ar como relâmpagos. O Senhor tocará a trombeta de guerra e avançará contra seus inimigos, como os redemoinhos que vêm do deserto do sul. Ele defenderá o seu povo e eles dominarão seus inimigos, pisando-os com os pés. Eles sentirão o gosto da vitória e gritarão em triunfo. Vão arrasar os seus inimigos e deixarão atrás de si um terrível massacre. O Senhor seu Deus o salvará naquele dia, como o pastor cuida das suas ovelhas. Eles brilharão em sua terra como as joias faiscantes de uma coroa. Tudo vai ser belo, maravilhoso. Vai haver tanto alimento para o povo, que os rapazes e moças serão fortes e saudáveis. Mostrarão saúde nos rostos corados e alegres. Zacarias capítulo 10. Peçam ao Senhor chuva na primavera e ele responderá com relâmpagos e aguaceiros. Todos os campos se tornarão verdes e viçosos. Que bobagem pedir algo assim aos ídolos. As promessas dos astrólogos são um monte de mentiras bobas. Promessas assim não adiantam nada, nunca se realizam. Judá e Israel andam perdidos como ovelhas e todos os atacam porque não há pastor para protegê-los.
A minha raiva contra os seus pastores, seus líderes, está fervendo e eu os castigarei, esse bando de bodes. O Senhor do Universo chegou para ajudar o seu rebanho de Judá. Eu farei vocês fortes e orgulhosos, como um cavalo na batalha. Do meio dele surgirá a pedra de esquina, a estaca que firma a tenda da esperança, o arco que vence as batalhas, o rei de toda a terra. Os homens de Judá serão valentes guerreiros de Deus. Esmagarão o rosto de seus inimigos contra o chão com seus próprios pés. O Senhor está do lado deles na luta, não há esperança para os seus inimigos. Eu fortalecerei a Judá, e a Israel também. Eu os restabelecerei porque os amo. E será como se eu nunca tivesse lançado fora os israelitas porque eu, o Senhor seu Deus, ouvirei o choro deles. Eles serão como guerreiros valentes. Serão alegres com quem tomou um bom vinho. Seus filhos também verão a bondade do Senhor e ficarão contentes. Os corações de todos eles se alegrarão no Senhor. Quando assobiar para eles, virão correndo porque eu os comprei novamente para mim. Dos poucos que sobraram, a sua população voltará a crescer como antes. Embora eu os tenha espalhado entre as nações, eles ainda se lembram de mim e voltarão para Deus. Voltarão todos para Israel, trazendo os seus filhos. Eu os trarei de volta do Egito e da Síria, e eles habitarão em Israel. Eu os plantarei em Gileade e no Líbano crescerão tanto, que quase não haverá espaço para todos. Eles atravessarão em segurança o mar da angústia, porque eu segurarei as ondas. O rio Nilo secará, o domínio da Síria e do Egito sobre o meu povo terminará. O Senhor diz: eu fortalecerei o meu povo com o meu poder. Eles andarão por onde quiserem, e onde forem, eu, pessoalmente, tomarei conta deles. Zacarias capítulo 11. Abra suas portas, ó Líbano, para o julgamento que se aproxima. Você será destruído como um fogo que consome as suas fronteiras. Chorem ciprestes, porque os cedros foram derrubados. Os cedros mais altos e belos caíram. Chorem de medo, carvalhos de Bazã, vendo os bosques cair. Escutem o lamento dos líderes de Israel, esses maus pastores, porque a riqueza deles foi destruída. Ouçam os jovens leões rugindo, os príncipes estão chorando, porque o belo vale do Jordão foi destruído. Então o Senhor meu Deus me disse: vá arranjar emprego como pastor de um rebanho que está sendo engordado para o açougue. Isso mostrará como meu povo foi comprado e morto por líderes perversos, que não foram castigados por isso. Graças a Deus, fiquei rico. Dizem aqueles que traíram o povo, os pastores que venderam pessoas, sem qualquer piedade. E eu também não terei pena delas, diz o Senhor, e as deixarei cair nas garras de seus líderes malvados e estes as matarão. Transformarão a terra em um deserto, e eu não protegerei o meu povo deles. Então apanhei 2 varas para fazer meu serviço de pastor das ovelhas de corte. E dei às varas os nomes de Graça e União. Como me haviam mandado, eu alimentei o rebanho. Em apenas um mês eu me livrei dos seus 3 maus pastores, mas acabei perdendo a paciência com as ovelhas dessa nação e elas me odiaram também. Por isso, eu lhes disse: não vou mais ser seu pastor. Se quiserem morrer, morram. Se alguém as matar, não me importa. Vamos, acabem logo de umas com as outras. Peguei a minha vara Graça e quebrei, ao meio, mostrando que eu havia desfeito meu trato de guiar e proteger as ovelhas. Assim, acabou o trato. Então os que compravam e vendiam ovelhas e assistiam a tudo o que se passava, compreenderam que Deus lhes estava mostrando alguma coisa através do que eu tinha feito. E eu disse aos líderes: se vocês acham que é justo, paguem o meu salário, mas se não quiserem pagar, não tem importância. E assim eles me pagaram com 30 moedinhas de prata. Então o Senhor me ordenou: coloque esse dinheiro na caixa de coletas de templo, esse preço fabuloso em que ele avaliaram você. Peguei 30 moedas, fui ao templo e as coloquei na caixa de coleta. Depois disso, quebrei minha outra vara, união, para mostrar que o laço de união entre Judá e Israel tinha quebrado. Foi então que o Senhor me ordenou que procurasse um novo emprego como pastor. Dessa vez eu deveria agir como pastor mau, inútil. E o Senhor me disse: isso vai demonstrar como eu darei a esta nação um pastor que não vai cuidar das ovelhas doentes, nem se importar com as recém-nascidas.
que não vai curar as feridas nem alimentar as ovelhas saudáveis, que não vai procurar a que se perdeu. Em vez disso, ele comerá as ovelhas gordas, vai até arrancar os cascos das ovelhas. Mas esse mau pastor é um infeliz, ele abandonou o rebanho e será castigado. A espada de Deus arrancará o seu braço direito e furará o seu olho direito. Ele ficará aleijado e cego de um olho. Zacarias capítulo 12. Este é o destino que espera Israel. São fatos anunciados pelo Senhor que estendeu os céus, colocou os alicerces da terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eu farei Judá e Jerusalém serem como um copo cheio de veneno para as nações vizinhas que mandarem seus exércitos cercar Jerusalém. Jerusalém será uma pedra pesada, pesando nos ombros do mundo. Embora as nações se unam para tentar tirá-la de seu lugar, acabarão sendo esmagadas pela pedra. Naquele dia, diz o Senhor, vou confundir completamente os exércitos enviados contra Jerusalém. Os soldados farão papel de tolos. Tomarei conta do povo de Judá, mas cegarei os seus inimigos. As famílias dos judeus dirão umas às outras, o povo de Jerusalém achou força no Senhor do Universo, o seu Deus. Naquele dia farei das famílias de Judá um pequeno fogo que queima uma grande floresta como uma pequena tocha entre os feixes. Eles incendiarão as nações vizinhas a leste e a oeste, enquanto o povo de Jerusalém assiste a tudo isso, seguro em sua própria cidade. O Senhor dará vitória ao resto de Judá antes de Jerusalém, para que os seus habitantes e a família real de Davi não fiquem cheios de orgulho pelo seu sucesso nas batalhas. O Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, o mais fraquinho entre eles será forte e valente como o rei Davi. A família real será como Deus, como o anjo do Senhor que será o seu comandante. O meu plano é de destruir todas as nações que marcharem contra Jerusalém. Então derramarei o espírito de graça e oração sobre o povo de Jerusalém, e todos verão aquele que mataram. Vão chorar por causa dele como uma família chora a morte do filho único, e todos ficarão tão tristes como se tivessem perdido o filho mais velho. Naquele dia o choro em Jerusalém vai ser ainda maior do que quando o povo, cheio de tristeza, que foi morto na batalha do vale de Megido. Todo o povo de Israel vai chorar, profundamente triste. Todos andarão de cabeça baixa, o rei, o profeta, o sacerdote e o homem do povo. Cada família cai chorar em particular, os maridos separados das esposas, cada uma enfrentando sozinho a sua tristeza. Zacarias capítulo 13. Naquela época, haverá uma fonte aberta ao povo de Israel e Jerusalém, uma fonte para limpá-lo de todos os seus pecados e sujeiras. E o Senhor do Universo declara, naquele dia acabarei com qualquer restinho de adoração aos ídolos em toda a terra. Até os nomes dos ídolos serão esquecidos. Todos os falsos profetas e astrólogos serão eliminados. Se alguém quiser começar novamente a profetizar falsamente, seus próprios pais o acusarão, dizendo, você deve morrer, porque está profetizando mentiras no nome do Senhor. E os próprios pais o matarão. Naqueles dias ninguém vai contar vantagem, dizendo que pode profetizar. Ninguém vai usar roupas de profeta para tentar enganar o povo. E se perguntarem a alguém se é profeta, ele responderá, eu não sou profeta. Sou lavrador. Trabalho no campo desde criança. E se alguém lhe perguntar, e onde você achou estas cicatrizes no peito e nas costas? Ele responderá, é que eu me meti numa briga na casa de uns amigos. A corda, espada, ataca o meu pastor, o homem que é o meu companheiro e meu igual, diz o Senhor do Universo. Fira o pastor e as ovelhas se espalharão, mas eu voltarei para cuidar das ovelhinhas e consolá-las. 2/3 do povo de Israel serão mortos, mas sobrará 1/3 sobre a terra. Eu farei este último terço passar pelo fogo e o purificarei, como o ouro e a prata que são purificados pelo fogo. Eles confiarão em mim e farão orações em meu nome. Eu os ouvirei e direi, vocês são o meu povo, e eles dirão, o Senhor é nosso Deus. Zacarias capítulo 14. Fiquem atentos porque o dia do Senhor está se aproximando. Nesse dia o Senhor reunirá as nações para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas, as mulheres violadas e metade da população será escravizada. A outra metade ficará no que sobrar da cidade.
Então o Senhor aparecerá, totalmente preparado para a guerra, pronto para lutar contra essas nações. Naquele dia os seus pés pisarão o Monte das Oliveiras que fica a leste de Jerusalém. O monte se dividirá ao meio, formando um vale muito largo, de leste a oeste, porque metade do monte se deslocará para o norte e metade para o sul. Vocês escaparão pelo vale, porque ele vai chegar até os portões da cidade. Sim, vocês fugirão como o povo de Israel fugiu há muito tempo do terremoto, no tempo de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor meu Deus virá, e todos os seus santos e anjos com ele. O sol, a lua e as estrelas pararão de brilhar, mas apesar disso existirá a luz. Só o Senhor sabe como isso vai acontecer. Não vai haver o dia e a noite como sempre houve, mesmo à noite haverá claridade. Em Jerusalém haverá uma fonte de águas que podem curar. As águas dessa fonte correrão para o Mar Morto e para o Mar Mediterrâneo, sem parar durante a estação seca. O Senhor será rei em toda a terra. Naquele dia haverá apenas um Senhor somente e o seu nome será adorado. Toda a terra, desde Geba, a fronteira norte de Judá, até Rimon, a fronteira sul de Judá, se transformará numa enorme planície. Mas Jerusalém ficará no lugar elevado, indo desde a porta de Benjamim até o lugar da velha porta. Daí até a porta da esquina, e da torre de Ananiel aos tanques do rei. Jerusalém será habitada, finalmente em segurança, nunca mais será amaldiçoada ou destruída. O Senhor mandará uma praga contra todos os que lutarem contra Jerusalém. Eles se transformarão em cadáveres ambulantes, com a carne apodrecendo. Os seus olhos secarão nas órbitas e as suas línguas apodrecerão na boca. O Senhor os deixará completamente confusos e apavorados. Soldados de um mesmo exército vão lutar um contra os outros, e se matarão com as próprias mãos. Todo o povo de Judá estará lutando em Jerusalém. Toda a riqueza das nações vizinhas será tomada, montões de ouro e prata, e belas roupas. A mesma praga matará os cavalos, as mulas, os camelos, os jumentos e todos os outros animais dos acampamentos do inimigo. No final, os que, entre as nações que atacaram Jerusalém, sobreviveram à praga, subirão a Jerusalém de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor do Universo, para celebrar uma festa de gratidão. E qualquer nação do mundo que não for a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor do Universo, não haverá chuva na sua terra. Mas se o Egito não quiser vir, Deus o castigará. Além da falta de chuva, haverá outra praga. Assim, o Egito e qualquer outra nação serão castigados se recusarem a vir a Jerusalém. Naquele dia os sinos dos cavalos terão gravados as seguintes palavras: propriedade sagrada. As panelas do templo do Senhor serão santas como as bacias ao lado do altar. A verdade é que todas as panelas e vasilhas de Judá e Jerusalém serão consagradas ao Senhor do Universo. Todos os que vierem adorar poderão usar essas vasilhas para cozinhar os seus sacrifícios. Naquele dia não haverá comerciantes aproveitadores no templo do Senhor do Universo.